vamos fazer alguma reflexão sobre a fé. Vamos fazer algumas reflexões sobre a fé e sobre a jornada da fé, sobre o caminho da fé, porque é algo que Deus tem colocado no meu coração, que é assuntos que nós devemos trazer sempre à nossa memória, ao nosso coração, a respeito disso, porque nessa jornada que a gente tem, amém, no cristianismo, essa caminhada cristã, essa decisão que a gente tomou diante de Deus, amém, ela foi com fé. A gente está crendo com fé, amém, naquilo que Deus está dizendo. A gente tem fé para acreditar naquilo que o Senhor disse por meio da tua palavra. A palavra de Deus deixa bem claro, amém, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, cada vez mais que nós escutamos a palavra, mais a gente é fortalecido na fé, amém, queridos? O segredo está na palavra, amém, de nós fortalecermos a nossa fé. E não existe um cristianismo sem fé. Não tem como você andar, queridos, amém, no cristianismo sem ter uma fé. Você tem fé. O fato de você ter vindo até aqui nesse lugar, hoje eu vou trazer assuntos assim bem claros para a gente, né, para a gente entender um pouco mais sobre essa jornada da fé. Uma reflexão sobre a movimentação da fé em nós, né? Quando a gente vem para o culto, a gente vem na movimentação da fé. Pode até você dizer assim, não, eu fui no culto porque eu não tinha nada para fazer. Não, eu fui no culto porque hoje é dia de culto. Queridos, mas isso é uma fé silenciosa, porque se você veio para cá, é porque você está dando crédito àquilo que o Senhor está dizendo. Não naquilo que o mensageiro está passando, mas naquilo que a mensagem diz, amém? Não tem a ver com o mensageiro, tem a ver com a mensagem. Você dá crédito à palavra de Deus, amém? Aquilo que o Senhor está para dizer. Então você vem para cá para fazer, como a gente costuma falar nos reuniões, aquela reparação de rota, né? Que é para ouvir o que o Senhor tem para mim essa semana, para alinhar alguns propósitos, para ter um pouco mais de sabedoria para poder gestar a minha vida nessa jornada aqui relacional com o povo. Eu vou andando, amém, em fé. E algo que Deus tem colocado no meu coração esses dias que eu tenho falado, queridos, amém, o versículo básico, pode colocar lá o versículo básico que nós conhecemos, que é o 2 carta aos Coríntios 5:7, bem conhecido. 2 carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E há muitos versículos, amém, que nos apoiam a andar com fé, do que o Senhor tem te falado, né? Uma fé verdadeira, uma fé genuína. Boa parte daquilo que nós pedimos diversas vezes, muitas vezes não está alimentada com fé, e aí está o resultado que a gente não tem recebido. Ou seja, está fora de um plano, amém, daquilo que Deus diz. Porque uma coisa eu acredito, queridos. Vamos lá, eu vou falar. Então vamos lá, 2 carta aos Coríntios, né? Pois vivemos por fé, não pelo que vemos. A gente vive pela fé e não por aquilo que estamos vendo. É algo muito interessante a gente entender isso aí. Esse dia eu estava falando com o Tony, eu disse, olha só, a gente está acreditando em Jesus, a gente não sabe como é que ele é, a gente não, sei lá, ele tem um rosto, ele tem um corpo, né? A gente está acreditando, eu falei com o Tony, vocês olha só, a gente está, quantos anos a gente está nessa jornada? Para nós todos, a gente está adorando ao Senhor e a gente não viu ele ainda. E acho muito interessante eu ter escutado uma vez alguém falar que aquele momento que Moisés pede para ver o rosto de Deus, amém, o Senhor diz, não, você não pode ver a minha face, eu vou passar ali entre a rocha, e você vai ver somente a sombra das minhas costas. E eu achei interessante aquilo ali, porque o fator da gente enxergar é que a gente idolatra, né? A gente tem uma inclinação para idolatrar muito rápido, e a gente está muitas vezes inclinado a adorar muito fácil as pessoas, amém, ter essa inclinação de idolatria, né? É uma luta constante interna. A idolatria, querido não, ela faz muita parte do nosso dia a dia. A gente acaba muitas vezes, amém, trocando. Então eu acredito que Deus não deixou, amém, boa parte. Você não vai ver meu rosto, porque senão vocês vão adorar a imagem, vocês vão começar. Pronto, imagina, cara, vê. E o interessante, né, que a fé, queridos, ela funciona naquilo que nós não estamos vendo. Ou seja, a fé ela sustenta, amém, aquela incapacidade de ver. Isso é o que não tem como explicar, né? Porque você anda e a tua forma de andar denuncia que o que vai adiante é a sua fé. A fé ilumina os caminhos escuros, a fé ela vai iluminando aquilo que ainda não chegou no seu entendimento. Nós devemos andar com fé, eu coloquei aqui esses dias, caminhe com fé mesmo sem sinais visíveis. E talvez boa parte da gente aqui, ou de você, pai de família, amigo, você jovem, está caminhando sem ver nada. Já passou aquele momento, né, que a gente está assim, ó,
aquele silêncio de Deus que vem, a estação do silêncio, acho que ninguém está preparado para isso. Mas eu vou te explicar um pouco mais sobre isso aí. Aquele momento que Deus não fala, fica 30 dias, parece que o céu brindou, irmão, o céu de bronze. Nada acontece, tu não vai para frente, tu não vai para trás, não tem nada, não tem sussurro. A única coisa que tem, querido, também é a sua palavra, mais nada. O que você escuta é o quadro de suas orações, amém? Ecoa suas orações e tua voz, mais nada. E você mesmo assim continua andando. Podemos definir isso como se fosse um vale de sombra e de morte, né? Ou vale que se passa, onde não se fica, onde se passa. Ou aquele deserto, né? Porque o deserto nos traz lição, como eu disse, né? Não existe planejamento no deserto, só existe uma fé manifestada nos passos do deserto. Ou seja, eu vou andando no deserto, amém, esperando que cada dia que está para amanhecer eu estou vivendo um milagre diário. Olha só, né? Todos os dias tem um milagre, amém, a Deus, amém, revelando a suficiência, amém, daquilo que Deus dá no deserto, o suficiente para você passar mais um dia no deserto. Ou seja, Ele não vai deixar você minguar, Ele não vai deixar, Ele vai, amém, te capacitar, vai te dar o suficiente para mais uma jornada, para mais um dia, até que você passe o deserto. E o deserto nos traz um monte de lição. Nenhum fator externo às nossas vidas tem o poder de influenciar ou recalcular a rota ou modificar aquilo que o Senhor determinou ao nosso respeito. Vou repetir. Nenhum fator externo em nossas vidas tem o poder de influenciar, de recalcular a rota ou modificar o que o Senhor determinou ao nosso respeito. Nada. Todos nós estamos sujeitos, amém, queridos, a um estado de desânimo. Todos nós estamos sujeitos a um estado de desânimo. Isso faz parte da nossa vida, não tem como. Todos nós vamos passar por um momento, por uma estação da nossa vida que a gente vai dar uma desanimada. Queridos, amém? Esse estado de desânimo, ele faz parte da nossa vida, não tem como. Amém? Se sentir exausto, se sentir cansado por uma jornada, ou seja, por um deserto, amém, que não é determinado por você, que é determinado por Deus. Ou seja, o tempo, amém, onde Deus controla até onde você pode ir. Como o Senhor deixa bem claro na sua palavra, que Ele vai permitir vir sobre a tua vida aquilo que você tem a capacidade de suportar. Amém? Nada está fora do controle de Deus. Nada está fora do controle. Então, o deserto, onde a gente vai tirar a lição, é um lugar onde a gente muitas vezes está perdido, buscando o tempo que ele se acaba. Ou seja, a gente está andando no deserto, muitas vezes com aquela pressa de querer passar. Mas, como eu disse um tempo atrás, se o deserto, amém, a gente tirar as lições, a gente sabe que ele não está para nos deformar, mas para nos fazer mais forte. Como eu disse, a palavra deixa bem claro, eu coloquei isso aqui, repito para você, nada, queridos, amém, nada. Nenhum fator externo da nossa vida tem o poder de recalcular a nossa rota, de modificar aquilo que Deus já determinou, o que Deus já determinou em nossa vida. O fato que Deus deixa bem claro em sua palavra, que quando nós, amém, tivermos fé, amém, as coisas acontecerão. Ou Ele diz, quando vocês orar, orem com fé. Se pedir, pede com fé. Talvez a gente pede muita coisa para Deus e a fé não está alimentando o que a gente está pedindo. Você tem que ir comigo? E não adianta, queridos, amém, a gente falar muito rápido sem que aquilo que a gente fala para Deus seja alimentado com fé. Ou seja, está fora do plano daquilo que Deus quer. Porque o meu coração quer muitas coisas que Deus não deseja. E a gente precisa fazer recalibrar o coração, para que os nossos desejos não sejam no impulso das nossas sensações, dos nossos momentos. Porque ele vai sempre, queridos, amém, vir. Seria um desgaste das nossas emoções no meio da jornada do deserto que nós estamos passando. Eu estou desgastado emocionalmente nesse deserto, e o meu coração anseia por tantas coisas, que é o que a necessidade do momento a qual eu estou precisando. Deus me ajuda aqui, Deus me ajuda aqui. Sei lá, mas será que Deus está me colocando numa prova para me fazer mais forte? Amém? Como diz Paulo, eu acho interessante, ele diz, eu aprendi o segredo de viver. Talvez o segredo da vida está aí, é você passar pelos processos, passar pela prova para ser aprovado, e passar com fé, andando com fé, mesmo que as coisas não estão, amém, de acordo com aquilo que você está vendo. Ou seja, eu estou andando em fé mesmo que as coisas não sejam visíveis, mesmo não enxergando as coisas, eu continuo andando. E isso tira Satanás do sério. Como, pastor? Você está aqui. Talvez, amém, num lugar, ou numa estação de silêncio, ou num deserto onde você precisa tirar a lição. E mesmo aqui você está, escutando uma palavra, aonde Deus está dizendo que Ele continua com as suas mãos estendidas e com os seus olhos sobre você. Isso incomoda Satanás. Então, faz parte da nossa caminhada, nós vamos sempre, amém, passar por esse momento. Todos nós estamos sujeitos a um estado de desânimo.
Abra comigo Tiago, capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Tiago, capítulo 1. Quero ler com você o versículo 2. Tiago 2. E eu perguntava isso para alguns irmãos ontem, até naquela reunião, eu disse assim: por que você continua mesmo que você está passando essa baita luta? E ela disse: eu não sei explicar. E aí vem aquela: ninguém explica Deus. Glória a Deus. É impossível. Se você não tem a capacidade de explicar, é porque realmente é uma fé sobrenatural que movimenta você, mesmo você não vendo as coisas acontecer. Por que você ainda ora? Porque a fé te impulsiona a isso. Mesmo desanimado, mesmo ferido, você dobra os joelhos e você acredita exatamente naquilo que Deus diz. Porque você sabe e entende que a nossa alma ela é saciada bem na presença de Deus. Não existe outro lugar, queridos, para a gente saciar nossa alma a não ser na presença de Deus. Quando as coisas estão difíceis, nossos joelhos se dobram com mais frequência. E talvez a frequência que o joelho dobra seja por causa da necessidade que bateu em nossa porta. E quando oramos com o coração esmagado, meio sufocado por respostas que ainda não temos. Mas está tudo bem, estamos ali com fé, com nossos joelhos dobrados. Porque só ter, amigo, o poder, aqueles, é a ação de dobrar o joelho e dizer: Deus, me ajuda. Você já denuncia o nível de fé que você tem, ou seja, da crença que você colocou sobre a palavra dele. E eu vou te ensinar um segredo, que quando nessa lição, nesse caminho do deserto, nesse lugar de vale de sombra, que você parar, passar, e você não saber o que vai produzir para Deus, queridos, comece a ler a palavra para você mesmo, comece a declarar a palavra de Deus, aquilo que você já leu. E eu não quero que você faça das suas orações um jargão, queridos, amém, para trabalhar no teu emocional, mas simplesmente para fortalecer a tua fé. Ou seja, o meu coração não tem a capacidade de produzir palavras tão gloriosas e poderosas como tem na palavra. Então leia salmos nas suas orações, leia provérbios, leia a palavra do Senhor. Pega textos, queridos, amém, que mexeu com você no passado, que mexem com você no presente, e textos que vão mexer conosco também no dia de amanhã, e declare ele em suas orações. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. E agora está dizendo: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha só: peça, porém, com fé, sem duvidar. Sem duvidar. E eu sei, queridos, amém, isso é básico que a gente leva. Muitas vezes, no momento que a gente está passando pelas aflições, o nosso coração muitas vezes está desregulado emocionalmente para produzir palavras com fé no Senhor. Ou seja, é no desgaste do dia que a gente produz palavra, mas não fundamentado na fé. Ou seja, naquilo que Deus diz: Senhor, a tua palavra diz que eu devo declarar. Como a gente tem costume falar, que a fé é acreditar antecipadamente. Se ele começou, ele vai terminar. Preste atenção. Seus planos não são feitos enquanto ele age. Suas promessas foram estabelecidas antes mesmo da primeira ação que conseguimos enxergar. Quando Deus começou, já está pronto. Vou repetir: se ele começou, ele vai terminar. Isso é fato. Seus planos não são feitos enquanto ele age. Sua promessa foi estabelecida antes mesmo da primeira ação de que conseguimos enxergar. Quando Deus começou, já está pronto. Agora deixa eu só te ensinar sobre isso aqui. Irmãos, Deus, ele não tem, amém, aquilo que nós temos. Deus nos deu um dom. Ou seja, eu posso estar andando no carro, pensando numa coisa e falando outra. Amém? Irmão, Deus pensou, está feito. Ele pensou, feito, ele age. Amém, queridos? Deus não faz que nem a gente. Queridos, se Deus pensar, já está feito. Ele pensou, declarou, está feito. Está pronto. Nós temos essa capacidade. Amém? Deus nos deu essa capacidade. A gente consegue pensar, falar, amém, fazer a terceira coisa. E mulher faz até bem mais, né? O meu limitado. Mas Deus, queridos, amém, disse: age, irmãos. Você está entendendo? Ele pensou, falou ao mesmo tempo e fez ação.
Então tudo que o Senhor declarou sobre a nossa vida, amém, Ele declara com poder de continuidade. Ou seja, Deus tem todo o poder para mudar, amém, a nossa vida quando Ele quiser. Mas Ele nos deixa num lugar de prova, ou seja, Deus Ele responde a fé. E aí que vem um lugar muito interessante. Mas Deus responde uma fé verdadeira. Deus responde uma fé genuína. Um tempo atrás eu falei, Deus ele não é motivado por lágrimas, Deus não é motivado pelo grito, não. Deus responde a fé, Deus não responde a necessidade, Deus responde fé, irmão. É a tua fé que Deus responde. Com qual frequência que você tem orado, perseverando, amém, sabendo que a fé ela vai sustentando a esperança. Ou seja, a esperança é um lugar onde eu estou, amém, firmado, esperando aquilo que Deus tem a me dar. Amém, na esperança tem um lugar de conforto, ou seja, a esperança me dá paciência. A fé ele também sustenta o lugar de esperança. A fé também me dá a capacidade de ter resiliência, de ter a capacidade de me adaptar a situações a qual eu posso ser inserido. A fé faz isso comigo e com você. A fé nos dá a capacidade de ser resiliente, amém, na nossa caminhada. Ou seja, ela nos capacita a passar jornadas difíceis e nos ensina a nos adaptar aos momentos, amém, de aflição. Ela faz isso com a gente. Ela nos movimenta nesse lugar. Ela é uma luz que vai iluminando os lugares escuros. Ou seja, é aquela, trazendo para nós aqui, é aquela lanterna que nós acendemos. Então o deserto nos prova naquilo que clamamos, naquilo que cremos e naquilo que confiamos. Com certeza, toda estação, toda mudança, né, onde você vai ter que se movimentar e ser empurrado pela fé, ou seja, colocar uma fé em ação, toda mudança, queridos, ela primeiro traz o medo antes de trazer a fé. Amém? Porque a gente tem medo do desconhecido. Mas a fé, amém, queridos, a qual nós estamos fundamentados aqui, vamos andando, ou seja, é a palavra, queridos, antes das nossas ações, é aquilo que o Senhor tem dito, amém, antes daquilo que nós temos, amém, programado. Eu ando com fé, e eu andando com fé, eu acredito que o próprio Senhor tem a capacidade de iluminar aqueles caminhos escuros, ou seja, essa jornada, essa caminhada, amém, nenhum passo dela é sem fé. Mas claro que a mudança aqui, presta atenção, que eu disse que a mudança, ela traz medo antes de trazer fé. A gente tem medo do desconhecido, não do Deus que não pode fazer. Ou seja, a gente tem medo daquilo que os nossos olhos estão contemplando. É como Davi olhou para o gigante, mas ele disse assim, eu vou contra você, mas eu vou no nome do nosso Senhor. O quê? Está vendo a sua altura, a sua espessura, ou seja, você é grande, você é enorme, você é um baita guerreiro, mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou no nome do Senhor contra você. Não é a tua altura, amém, que vai, amém, diminuir o que eu creio que Deus tem a capacidade de fazer. Mas sempre que houver uma mudança, antes, queridos, de vir a fé, a mudança traz primeiro o medo, a insegurança, a incerteza, o medo do desconhecido. Não está nada fora do propósito de Deus. O propósito é maior do que os momentos que nós estamos passando. Os momentos passam, mas os propósitos permanecem. Os propósitos, queridos, amém, é maior do que o momento que a gente está passando. O momento não é maior que o propósito. O momento vai passar, mas o propósito vai permanecer. E talvez nós já estamos inseridos num propósito, amém, de tirar a lição do deserto, para nós muitas vezes fortalecermos a nossa própria fé. Ou seja, a gente se apegar mais naquilo que o Senhor disse. Onde Deus nos coloca totalmente dependente dele. Ou seja, a gente denuncia a nossa dependência no meio da aflição. Para que lado nós corremos quando as coisas não estão dando certo? Ali você responde ao nível de fé que você tem. Ali você sabe o quanto você confia nele. Então o propósito, queridos, ele é maior de qualquer momento que a gente vai passar. Todo momento. A fé em Jesus, ela traz uma alegria especial, que vem da esperança, de um futuro melhor. Eu quero ler com você a 2 Coríntios capítulo 4, também é bem conhecido. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Olha que a palavra de Deus diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Eu acho interessante o que ele está dizendo, que de todos os lados nós somos pressionados, de todos os lados, queridos, também a gente é perseguido, a gente é afligido, perplexo, queridos, mas a gente não se deixa abater. Eu quero ler com você, queridos, lá embaixo, queridos, versículo 16. Por isso não desanimamos, embora no exterior nós estamos a desgastar, ou seja, o desgastar é interior, mas por dentro a gente está sendo renovado, porque a lição que trazemos do deserto, queridos, também nos torna mais forte. A gente só é deformado quando a gente permite, queridos, também aquilo que Satanás quer fazer, ou seja, ter o controle do nosso coração, do nosso interior. Ele tenta arrumar ruptura, e aonde acontece a ruptura? Isso aqui é muito interessante. A ruptura vem sempre, queridos, quando nós desobedecemos a palavra de Deus. Ou seja, rupturas elas acontecem quando você está desobedecendo, queridos, a palavra de Deus. Amém? Você mesmo abre essa ruptura, ou seja, você mesmo abre a porta. E a desobediência, queridos, também só é um passo da imaturidade, ou seja, da incapacidade de acreditar naquilo que Deus diz. Mas até onde nós estamos crendo no Senhor? Até onde nós estamos crendo? O que nós colocamos na mão dele? Queridos, amém? Nós temos aquela capacidade muitas vezes de querer tirar, dizer, Deus, daqui, já que o Senhor não resolveu, deixa eu resolver. Porque parece que quando os dias passam, a gente está vivendo nesse tempo, os momentos passam, a gente fica muito aflito, e parece que os dias vão nos empurrando para frente. A gente está aqui sentado já pensando na manhã, a gente está aqui pensando, programando amém, uma manhã, e nem sabemos se amanhã vai existir, ou seja, eu posso deitar e levantar e tudo aconteceu, no abrir e fechar de olhos, no piscar de olhos. Estava brincando com a Dé esse dia, estava dizendo assim, a Dé tem um aniversário para mim, eu tenho um retiro para ministrar. Aí eu disse para ela, olha só, tu vai estar no aniversário de 15 anos, eu vou estar no retiro. E se Jesus vem nesse dia? Glória a Deus. Que ela deixou o campo da escolha, abrindo aqui. Ela disse assim, você é um escolhe. Eu vou escolher. Claro que eu quero estar lá perto de Jesus, né? Perto das pessoas. Glória a Deus. Está lá mesmo, o campo da escolha, o pastor. Que isso? Enfim. Mas nós que andamos nessa jornada da fé, a fé ela também, ela vai sustentando, iluminando o nosso dia de amanhã. Não estou dizendo que você não tem que programar, eu estou dizendo que você precisa confiar naquilo que o Senhor disse. Por que a nossa confiança muitas vezes sofre ataque? Porque na confiança a gente é aperfeiçoado por meio da fé, ou seja, quando você dá crédito à palavra de Deus, Deus estabelece fundamentos dentro do teu coração. Ou seja, o governo eu estabeleci hoje para que eu ande amanhã. É isso que Satanás quer tirar de nós. Satanás quer desconstruir as nossas palavras de oração. Escute como eu quis dizer. Amém? Para que a gente saia desse governo do Espírito, do governo daquilo que Deus estabeleceu, para nós andarmos aqui num passo desconfiado, ou seja, enganados pela nossa própria sombra. Amém? Oscilantes, não saber para onde estamos indo, ou que direção estamos tomando. Porque se eu estava falando esse dia, não sei porque eu falei assim. O que seria, o que é o mundo para o cristão? O que é o mundo para o homem de Deus, aquele que aceitou Jesus e entendeu o propósito? O que é o mundo para o peregrino? O mundo é só uma diária que você paga. Você está pagando uma diária todo dia nesse mundo, queridos amigos, porque existe uma morada celestial para você, para mim e para você. Amém? O mundo é uma diária que você paga todo dia, porque nós não pertencemos aqui. Deus está nos trazendo novamente, nos colocando ao plano original. Eu acredito nisso, queridos. Versículo 16. Por isso não desanimamos, embora a gente no exterior estejamos a desgastar-nos, sendo renovado dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós. Todo mundo que anda na fé sabe que sofrimento produz alguma coisa. Você está aqui comigo, irmão? Porque a fé faz isso. A fé te traz para um lugar, amém, onde você sabe que o sofrimento está produzindo alguma coisa para você. Como eu disse, a gente fala, isso aqui não é o jargão, a gente já é mais que vencedor em Cristo Jesus, ou seja, perdemos batalhas exteriores, algumas guerras, muitas vezes, que talvez nem sejam nossas, aquelas que nós nos enfiamos de intrometidos. E já vou te dizer aqui, não lute guerras que não são suas, luta só tu, irmão, tá bom? Porque senão você não vence não. E aí a gente perde aqui no exterior,
amém? E o resultado para aqueles que estão perdendo, aqueles no exterior, é o quê? Esse é um derrotado. Derrotado para quê? Todo cristão que ele não é derrotado, ele sabe que o sofrimento está produzindo algo nele, amém? Está aperfeiçoando ele na caminhada. Pois os nossos sofrimentos leves momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim a gente vai fixar o olho, que os olhos, assim fixamos os olhos naquilo, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E se existe um desgaste, isso faz parte, estamos sujeitos a desgaste, como eu disse. Mas o abandono, ele não acontece, sabe por quê? Porque os teus olhos estão olhando para coisas eternas, ou seja, você acredita no que Deus disse, e tudo que Deus diz ele sustenta. Ele sustenta. Então, voltando para o povo que andou no deserto, andando no deserto, passando por aquele momento, havia uma promessa que iria se cumprir: vocês vão entrar na terra prometida, terra que manda leite e mel, para lá. O que o Senhor disse vai se cumprir. Só que vocês aprendam uma lição no deserto, que o deserto não é lugar nem de você se estar questionando, ou argumentando, ou querendo levantar questões de uma obediência talvez não correspondida. Ou seja, eu não estou obedecendo para que Deus, amém, devolva o que eu quero. Eu estou obedecendo porque Ele já fez tudo por mim. Isso é uma consciência de fé sadia. Ou seja, gosto muito de trazer isso porque no culto de ser a gente fala, o sacrifício também foi definitivo. Então Ele já fez para mim, agora eu obedeço por gratidão, queridos, ao que Ele fez. Sou grato ao que Ele fez. O resto que Ele diz é só transbordar. O resto é só consequências. A minha obediência, ela não pode ser questionada. Eu não posso questionar a obediência. Não. Eu posso o quê? Recalibrar o meu coração a respeito das minhas orações e tentar entender e compreender que eu preciso, se falar com Deus, falar com fé. Porque a gente diversas vezes começamos uma oração com fé e ao pouco nos envolvemos emocionalmente com o nosso próprio coração ferido, ou seja, com a própria aflição que o mundo nos colocou, e a gente começa a querer também fazer orações lamentáveis diante de um Deus que quer que você responda com fé, ou seja, quer que você ore com fé. Eu perguntava ao Senhor: Deus, o que o Senhor não responde? Eu não respondo, queridos, com choro, eu respondo fé. É a fé. Parece tão distante, mas está tão perto. E tudo que vem da fé, queridos, amém, vem da vontade dEle. Tudo que vem da fé vem da vontade do Senhor. Ou seja, a fé, ela impulsiona aquilo que Deus quer que se cumpra na minha e na tua vida. Vou repetir. A fé, ela vai impulsionar, queridos, aquilo que Deus quer que se cumpra na minha e na tua vida. A fé, ela não vai sustentar, queridos, aquilo que vai te roubar de Deus. Isso é fato. E o próprio Deus coloca isso sobre mim. Isso é um outro assunto, mais para frente a gente pode falar sobre isso. Ou seja, tu falou coisas para Deus, amém, e Deus não fez. Mas teve coisas que falou para Deus e aconteceu. Algumas estavam com fé e outras não. Algumas palavras estavam sendo levadas com fé, outras não. Deus deseja mais do que vitórias momentâneas para nós. Ele quer transformar a gente completamente. Mais do que as vitórias momentâneas, Deus quer nos transformar completamente. Isso é o que a fé faz em nós. Se você não tiver resposta também para a tua caminhada, para a tua jornada, ainda não aconteceram as coisas, já tem a resposta para você. Isso é fé. E é isso que Satanás quer tirar de você. Ele não tem problema, queridos, amém? Satanás não tem problema com outras coisas. Agora, nesse momento do assunto que eu estou falando, centralizado, é a questão de tudo aquilo que você vai levando com fé até Deus. Esse é o problema. Então ele quer nos colocar num lugar de incapacidade, ou seja, no lugar da incredulidade, da dúvida, que eu já disse que é um lugar escorregadio. O que amedronta Satanás é um joelho bem dobrado e palavras com fé diante de Deus, de um coração quebrantado, que entendeu o propósito, que sabe que os momentos eles não mudam o propósito, que as circunstâncias não mudam o propósito. Então é isso, queridos, que incomoda o nosso inimigo. É alguém que vai dobrar o joelho com fé e vai produzir palavras por meio da fé, aquilo que Deus quer. Porque quando a gente fala, Deus faz a tua vontade, a gente não dá o tempo ou o espaço para que Deus construa em nós, por meio do seu Espírito, aquilo que Ele quer. Você tem que comigo, irmão?
A gente diz, Deus, faz a tua vontade, a gente já começa a pagar um monte para Deus. Lá vai a lista, Senhor. Seria o certo a gente orar e dizer, Deus amado, será que cada item que está aqui, realmente eu posso usar a frase no começo? É a tua vontade, Deus? Qual é a vontade de Deus, né? Para um coração que não entendeu o propósito? Vamos colocar de pé?